Olá, estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Coreirópolis 140 anos. Esse próximo período temos o apoio de Zorzo Madeiras de Coreirópolis, que a gente agradece desde já o nosso apoio, que fica na rodovia SP-316, quilômetro 161, no bairro do Cascalho. É saída direto para Cascalho, você praticamente quando acaba a zona urbana é só perguntar que encontra facilmente, na rodovia Constante Peruque, próximo ali da Rua Manuel de Quintal, que vai para o cemitério de Coreirópolis. Então, agradecemos aquele apoio da Zorzo Madeiras. Então, hoje a gente vai aproveitar o mês de agosto para falar do bairro do Cascalho. O bairro do Cascalho, como eu já abordei em outro programa, ele foi criado a partir da Fazenda Cascalho, em que o governo do estado, governo da província de São Paulo, criou esse estabelecimento dividido em lotes para poder atrair imigrantes. Então, o que a gente fala? Qual é a origem do Cascalho nesse momento em que ele sai da estrutura de fazenda e passa a ser uma propriedade? 1880, como eu já falei no outro programa, só para recordar, em 1879 faleceu o Barão de Porto Feliz, que era o filho do Barão de Cascalho, e sua esposa faleceram um período curto de tempo. E em 1880, um dos herdeiros, que era deputado, ele conseguiu que o governo do estado passasse as fazendas Cordeiro e Cascalho para Rio Claro, porque ele tinha mais contato com a cidade, ele construiu, o Barão de Porto Feliz construiu uma casa em Rio Claro, ao contrário do pai dele, que era Barão de Cascalho, que construiu em Limeira. Então, o primeiro momento, de 1880 a 84, 85, quando foi criado o núcleo colonial, é que ele ficou vinculado a Rio Claro e todas as coisas foram feitas em nome de Rio Claro. Então, primeiro momento, como eu disse, nesse momento a gente que representa aqui a estação de Cordeiro, esse é o momento que ela estava em 1881. Esse ano de 1881, como eu já falei, é aquele período em que a Fazenda Cascalho e a Fazenda Cordeiro, que era servida pela estação de Cordeiro, passou a pertencer a Rio Claro. Então, tudo que era feito aqui, todas as pessoas que morassem, que tivessem nascido ou falecido no local, nos dois locais, eles eram registrados como Rio Claro. Isso a gente encontra, então, uma dificuldade de pegar informações desse período, porque a gente está privilegiando a questão de Limeira e a gente precisa ir em Rio Claro para ver as coisas que foram registradas lá. Então, eu queria colocar, essa é uma colorização de uma foto feita por um fotógrafo francês, que tirou foto de muitos locais do Brasil, dentre elas a estação de Cordeiro. Isso eu tenho que agradecer a um pesquisador de Pirassununga, que me chamou a atenção, falou: olha, você é de Cordeiro? Sou. Eu tenho uma foto da sua estação que você não conhece. Então, infelizmente, nesse momento eu não lembro o nome dele, mas eu vou citar em outra oportunidade. Um pesquisador de Pirassununga que teve acesso a essa coleção de fotos, que mostrava, inclusive, a estação de Pirassununga, Araras, Leme, Porto Ferreira, tudo ali. Então, essa estação de Cordeiro foi construída nesse momento para ser o ramal. Então, de um lado seguia a linha para Araras e de outro seguia a linha que ia para São Paulo. Vamos lá. Então, essa é o que eu falei, a Lei 96, como a gente comentou, transferindo para Rio Claro as fazendas de Cascalho em Cordeiro, que atualmente, naquele momento, era de Limeira, propriedade dos herdeiros de Barão de Porto Feliz. Para saber um pouco mais sobre isso, veja o nosso programa anterior, que a gente vai explicar com mais detalhes. Mas esse é o momento que eu te falei em que essa estação foi feita, essa foto colorizada em 1881, no momento em que ela pertencia a Rio Claro. Então vamos lá, deixa eu só ver aqui o que a gente tem. Isso, então, como eu falei, o governo do estado definiu uma lei, em 1884, que ele precisava criar estabelecimentos em que os imigrantes pudessem comprar terras, chegasse lá na Europa e falasse: olha, eu estou te dando uma chance de você ter uma terra, e essa terra ela era vendida, apesar do que insistem em falar, ela não foi dada de graça a ninguém. Todo mundo teve que comprar. Ele pagava um valor para entrar na terra, pagava um valor para ter a terra com casa, pagava um valor para construir, pagava um valor para ter o título. Então, é isso que eu estou demonstrando. É o cascalho que a gente fala, o mapa oficial dele é este. Naquela parte redonda ali, arredondada, ele tem o rio ali, é onde foi feita, foi criada depois a igreja e tudo mais nessa parte. Essa parte de baixo, a gente vê aqui
no fundo da página, é o que depois passou a ser a represa do Cascalho, que, como a gente já falou em outra oportunidade, eles puxaram a canalização de água primeiro para Limeira e depois, quando sobrou tempo e dinheiro, fizeram para Cordeiro. Então, o que eu quero dizer? Você viu aí a planta do Cascalho, 84, 85. Em 1890, como eu falei, houve mobilização das pessoas de Limeira e das pessoas daqui, junto ao governo do estado, que era do partido deles. Eles conseguiram retornar ao município de Limeira, tanto o Cascalho como o Cordeiro. Então, veja, essa foto é para representar essa represa que, nesse período entre 1911 e 1967, fornecia água para Limeira e também forneceu para Cordeiro e continua fornecendo até hoje. Então, outro ponto importante, em 1893, pode deixar na outra aí que não chegamos na igreja ainda. Deixou. Então, em 1893, os moradores de Cascalho fizeram um abaixo-assinado, inclusive um documento muito importante que foi descoberto há praticamente 30 anos, há mais de 30 anos, em que eles se mobilizaram, ou alguém orientou eles a fazer isso, tipo, se vocês quiserem ter alguma coisa, vocês precisam fazer um abaixo-assinado. E que você estava querendo o quê? Eles queriam um terreno para uma igreja e queriam um cemitério. Porque, na verdade, naquela época, só existia o de Limeira. E talvez dentro do entendimento da época, você precisava ter o cemitério próximo da igreja, que era o solo sagrado. Então, na verdade, foi feito esse abaixo-assinado. Durou pouco tempo, digamos, esse período, porque no fim desse ano de 1893, o Cascalho foi emancipado. Então, ele se transformou num bairro vinculado a Limeira. Então, ele teria que se preocupar, teria que pedir para Limeira fazer, porque não era mais o Estado que ia fazer. Então, 1893 é o momento em que o Cascalho é emancipado. Antes disso, eles solicitam, através de um abaixo-assinado, a criação de cemitério, escola, igreja. Então, nesse mesmo ano de 1893 é quando é feita a primeira escola pública, por legislação estadual, que era uma classe pequena, quer dizer, na verdade não era uma escola, você tinha classes. Então, sei lá, vamos supor, quantas crianças tem no bairro em condições de estudar? Tem 20, então vamos fazer uma sala. Naquela sala todo mundo estudava lá, independente da idade, tinha lá uma lousa, uma professora que cuidava de todo mundo, e depois que ele passasse de um terceiro ou quarto ano, ele poderia, ou se ele conseguisse, ele teria que estudar, naquela época só tinha aqui em Limeira, para ter um quarto ano do ensino seriado. Então, esse é o momento em que cria a primeira escola e depois foram criadas 2 ou 3. Então, nesse momento que eu estou falando, você tinha uma igreja que ainda estava em perspectiva, não está nada falando sobre a construção dessa igreja, uma escola que foi solicitada, um cemitério que estava sendo implantado, a gente não sabe se foi realmente em 93 ou em 99, um pouco antes. E 5 anos depois, em 1898, foi construída a primeira igreja do bairro. Então, já os habitantes daquela época, eles se mobilizaram. Acho que a próxima igreja, se você quiser passar, fica representando. Foi construída a primeira igreja, que a gente não tem referências, porque não tem foto. Ela foi criada em 1898 e era a proposta que vem vindo desde 1893, como tinha se passado para o período republicano, então não tinha que pedir autorização para o governo para fazer. Então, em 1898, você vê, tem a existência do chamado Curato de Cascalho, da Capela Curada de Cascalho, que era uma igreja que tinha um padre, mas não era fixo, e que os rendimentos dela eram vinculados a outra igreja. Quer dizer, nesse momento, como não tinha ainda a paróquia de Santo Antônio de Coreirópolis ou de Cordeiro, então o que era arrecadado na igreja ia para Limeira, para a paróquia Nossa Senhora das Dores de Limeira, e muito caso, chegou a ter a questão dos padres virem de fora. Esse que é a origem da presença dos padres escalabrinianos da época aí para cuidar dos imigrantes que vinham para o Brasil. Pode seguir para frente se tiver. Então, esse, na verdade, a gente já está adiantando, porque esse é o templo que foi construído durante a década de 30. Ele foi baseado em cima de uma igreja, como eu falei, de 1898. Então, precisou passar praticamente 30, 35 anos para que eles construíssem um templo extremamente valioso, uma arquitetura fantástica e por dentro tem todas aquelas pinturas
específicas e todas as suas colunas que tem, quer dizer, talvez a igreja de Cordeiro fosse parecida, mas como ela foi demolida há muitos anos, então não sabemos como é. Mas enfim, quem passar pelo Cascalho agora vai ver a grandeza e a majestosidade do templo, que foi construído com recursos dos próprios moradores, que a maioria deles eram proprietários rurais ou empregados de fazendas, então eram todos que tinham uma quantidade de recursos bastante relevante, a ponto de construir num local bastante distante dos centros um templo fantástico desse. Então, como eu falei, nesse momento eles começaram a construir essa igreja, só que com o tempo, imagino que geralmente a preocupação da criação das paróquias, a não ser a quantidade das pessoas que é relevante e também a arrecadação para que ela se sustentasse independente da outra, então, com toda essa importância, foi definido aí a criação da paróquia de Nossa Senhora da Assunção, do bairro do Cascalho, em 1914. Então você vê, em agosto de 1914 foi criada essa paróquia e que nos últimos, quando ela fez 100 anos, ela fez uma estrutura de comemoração bastante relevante para lembrar o centenário. Agora ela já está com 110 anos de existência, de instalação, cuja maior herança a gente está vendo é esse templo maravilhoso que ainda se encontra lá e com certeza vai estar aberto nesse fim de semana, a gente está gravando aqui para visitação com as suas festas. Então, a próxima data relevante do bairro do Cascalho é 1916. 1916 é o momento em que o governo do estado resolve, depois de mais de 20 anos, dar um jeito nas terras que foram dadas em Cascalho. Todo mundo que morou em Cascalho comprou o seu lote, pagou para o governo do estado, recebeu um título de propriedade que vinha sendo dado desde 1898, só que nesse momento alguém percebeu que tinha um monte de terra sobrando, ou que foi devolvida, ou que a pessoa não pagou, ou que não foi comprada, tal. Então essas terras foram encaminhadas para a chamada Câmara Municipal de Limeira, que naquela época não existia prefeitura independente. Então um decreto de 1916, que é o momento que a gente está falando, ela passa para a Prefeitura de Limeira, para o Poder Público de Limeira, diversas áreas de terra. E essas áreas depois foram sendo destinadas para diversas coisas que teria que verificar no mapa lá a destinação onde foi utilizada. Mas foi pequenas áreas de terra isoladas que tinham sido descartadas, abandonadas ou que não foram aproveitadas pelos seus proprietários. Então, de acordo com o regulamento, elas retornaram para a administração e a administração resolveu criar isso aí. Vamos ver o que tem no próximo. Então, aí que é o ponto que a gente fala. Nesse momento, 1911, chega o padre Luiz Stefanello, conhecido, importante da comunidade, reconhecido por muito tempo e homenageado depois na praça. Ele chegou em 1911 para cuidar dessa igreja que ainda não era paróquia, porque, como se percebeu na época, não tinham padres do Brasil para atender a todas as igrejas. Então, veja que ele nasceu em 1878, ele chegou com mais de 30 anos, quase 35 anos, e ele era missionário scalabriniano, como a gente fala. Então, quem era o Scalabrini? Depois a gente vai dizer. Então, o período do padre Stefanello foi entre 1911 e 1953. Ele foi o responsável por construir aquela grande igreja, por construir um salão paroquial, por construir... teve outras iniciativas, porque é como se o Estado, o governo não tivesse presente e a falta do governo, a falta da estrutura da administração pública, federal, estadual, municipal, ela fosse suprida pelo padre, que o padre seria um diretor, um padre organizador, o que repreendia os erros, o que fazia a justiça. Então é bem relevante isso, quer dizer, ele teve um papel que quem conhece, quem é da comunidade, quem for conversar lá, quem for participar dos festejos que geralmente acontecem no mês de agosto, vão entender a importância, tanto que além da praça ter o nome, tem um busto dele também no local. Só vou ver se o outro é o da praça. Então, é o que eu estou dizendo. Na verdade, você tem aqui a reprodução da lei de 1967, que está completando o ano que vem 60 anos,
em que depois que o padre já tinha saído da comunidade, depois que o padre tinha falecido, em algum momento se pensou na necessidade de colocar o nome dele. Então, se você vê a lei, ela está falando, fica denominada Praça Padre Luiz Stefanello, a praça de frente à igreja do bairro do Cascalho. Então, se vocês chegarem lá, vocês vão encontrar a praça, vocês vão encontrar a escultura e vocês vão encontrar todas as referências de Cascalho vinculadas ao trabalho do padre Luiz Stefanello, um italiano que veio através da congregação scalabriniana do Giovanni Scalabrini, que a gente vai falar depois, para cuidar não só da parte espiritual, porque você imagina, eles saíram da Itália, foram para um local em que você não tinha praticamente estrutura, não tinha médico, não tinha escola, era muito pouca, você tem uma geração inicial que tem, a primeira geração foi alfabetizada e a geração seguinte perdeu essa alfabetização, porque não tinha estrutura, eles tinham que trabalhar, eles tinham que cuidar da vida, eles tinham que ajudar na terra e não tinha mais nada o que fazer. Aqueles que não continuaram, não se adaptaram ou não tiveram intenção de continuar na agricultura, então eles foram saindo para Limeira, para Campinas, para São Paulo, para qualquer local onde tivesse uma oportunidade de trabalho que fosse de acordo com o interesse. Então essa é a Lei 470 de 1967, que resolveu deixar claro ali na praça, em frente à igreja, onde o próprio padre trabalhou durante anos, o nome dele para que todos se lembrassem do trabalho que ele fez. Vamos no próximo. Então, aí que eu quero dizer, esse não é o padre Stefanello, esse é São João Batista Scalabrini. Se você viu ali na placa anterior, ele está dizendo, o padre Stefanello ele era vinculado à ordem dos Scalabrinianos, que é o sobrenome dele, é Ordem de São Carlos. Então esse bispo ele percebeu, ele estava recebendo informações, reclamações de que os italianos que estavam no mundo estavam passando muita dificuldade, não tinham apoio, não tinham igreja, não tinham estrutura, não tinham nada. Então ele resolveu criar essa ordem, os missionários de São Carlos, para poder levar o apoio, o conforto, apoiar esses italianos. E o importante, porque eu estou destacando ele, porque ele pessoalmente veio em Cascalho e outros locais para ver o que estava acontecendo, porque ele devia receber cartas ou informações indiretas de alguém que dizia o problema que estava tendo. Olha, não venha, ou quando vier, fique esperto que está tendo isso, aquilo, outro. Então, ele pessoalmente veio para cá. É como eu disse, eu fiz um texto que está disponível na internet, eu preciso verificar de uma outra forma, chama Um Santo Passou por Aqui, porque ele faleceu em 1904, 1905, logo depois de ter visitado o Cascalho, ele faleceu. E depois, com o tempo, ele foi reconhecido pelo trabalho dele nesse amparo aos imigrantes, e que agora a ordem dele está fazendo também o amparo aos migrantes, por exemplo, da África, que vão para a Europa. Então, eles estão trabalhando com o mesmo caminho que estava sendo feito da Europa para a América, agora está sendo, por exemplo, da África para a Europa. Então, ele ficou durante muito tempo sendo reconhecido por isso. No Rio Grande do Sul tem muitas referências sobre ele, tem diversos locais, porque ele também passou pelo Rio Grande do Sul, deixou muito a sua marca aí. E nesse momento, em 1904, quando ele estava em Cascalho, ele anotou no livro da igreja que ele estive aqui, fui bem recebido, agradeço pelo apoio. Então, tem um registro real dele quando ele veio para a igreja de Cascalho, que ainda não era paróquia. Então, o que aconteceu? Com o tempo, ele foi declarado o título de beato, que seria uma situação intermediária antes de chegar a ser santo, e recentemente ele foi declarado santo da Igreja Católica, por isso que eu estou destacando a figura de São João Batista Scalabrini, inclusive pessoalmente, mesmo não sendo católico, reconhecendo a importância, eu venho sugerindo a diversas pessoas da área pública de colocarem o nome dele em alguma rua, praça, porque ele passou por aqui, é uma pessoa de importância, fez um trabalho relevante. Então, em Cascalho tem uma rua, que eu consegui através de um vereador que a gente agradece pelo apoio, de fazer uma rua com o nome dele, Rua São João Batista Scalabrini, bairro do Cascalho, local onde ele veio, local onde ele visitou, local onde ele deixou
o seu depoimento escrito no livro da igreja. E também eu estou tentando em Santa Gertrudes, que também ele, depois que ele passou por Cascalho, ele passou pela Fazenda Santa Gertrudes, Fazenda do Conde, que fala, onde tem uma igreja que, devido ao trabalho, ao apoio que esse conde, o conde Eduardo Prates, fez para os missionários nessa época, aquela igreja, aquela capela da fazenda, ela tem um nível de basílica, digamos assim, como se fosse a Aparecida do Norte. A importância dela é devido ao trabalho, ao apoio realizado pelo Eduardo Prates, o dono da fazenda, que era chamado conde não porque ele foi nomeado pelo imperador, mas porque ele foi nomeado pelo Papa. Então o conde Eduardo Prates, ele foi agraciado pelo apoio que deu e a retaguarda que deu aos missionários durante muito tempo, com o título de conde da Igreja Católica, e a igreja dentro da fazenda dele, que continua até lá, tem a dignidade de basílica, equivalente, por exemplo, à Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Vamos lá. Então, o que eu quero dizer? Veja, essa é mais uma foto representando a igreja que foi construída em 1936, 32, quer dizer, um trabalho de arquitetura espetacular, como foi falado em coisas da época. A primeira igreja não tinha torre, como a de Cordeiro, a primeira igreja não tinha torre, e depois, posteriormente, até a década de 30, foi feito o esforço para a construção da torre. Da torre e ao lado é a casa paroquial, onde os padres deveriam morar, porque não tinha outro lugar para ficar, e era a estrutura da época. Você precisava ter, era uma paróquia, você precisava ter a igreja, e essa igreja tem que ter uma casa paroquial. Essa casa paroquial está lá até hoje, ao contrário da de Cordeiro, que lamentavelmente foi demolida há alguns anos atrás. Então é a residência dos padres, aqueles que moravam no local que não tinham nenhum tipo de atividade fora daí, eles tinham a oportunidade de morar nessa casa paroquial, uma excelente construção de época, muito bonita, muito relevante, e que também pode ser visitada por quem for por lá. Então o que eu estou falando aí? Nesse momento é que você tem que destacar que aparece o padre Luiz Stefanello. Esse padre Luiz Stefanello, ele faz todo esse trabalho cuidando da paróquia, tudo, e praticamente você não tem alteração no entorno. Você tinha a represa do Cascalho, que estava fornecendo água para a Limeira, que fica atrás de onde está essa imagem. Você tinha a escola, que essa escola ficava atrás da imagem, na lateral, quer dizer, com 2 ou 3 classes em que as crianças podiam simplesmente aprender a ler e escrever e nada mais, porque mesmo Cordeiro não tinha nada além disso. E 48, quando a Prefeitura de Limeira nunca se preocupou em criar nenhuma estrutura específica para o Cascalho. Parece que tem uma referência de uma ou outra classe isolada, porque as classes do Estado tinham muitos alunos e poucas vagas, então você tem basicamente um pequeno período em que Limeira se preocupou com isso, mas só foi em 49, 50, principalmente, que infelizmente eu não consegui encontrar a ilustração para passar. Então a Prefeitura de Coreirópolis, a partir do momento que se transformou em município, ficou independente, vê se tem outra aí. Vê o que tem na outra aí. Ah tá, então como eu te disse, essa é uma foto recente da Praça Padre Luiz Stefanello, que foi colocada essa denominação em 1967, e ao fundo, como se vê, é a Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção de Cascalho que a gente está falando. Então como eu disse, essa é uma ótima foto do interior dela, como eu comentei, essas fantásticas colunas na sua lateral, o altar maior no fundo, e uma foto antiga muito relevante, não se sabe de que época que é, mas muito interessante que ela foi preservada, foi colocada na internet através do site Cordeiro Virtual, que a gente agradece os 25 anos de funcionamento, passando notícias da cidade e abrigando os nossos textos desde 2013. Então essa igreja, imagine esta igreja sendo construída na década de 30, feita com essa solidez, essa estrutura fantástica e toda a acústica própria para as celebrações, para apresentações musicais, de corais. Então é uma coisa fantástica que Cordeiro já teve, mas foi demolido. Infelizmente, o crime contra o patrimônio histórico feito em Cordeiro não tem comparação, ao contrário de Cascalho, que você está vendo que praticamente
Só os bancos acho que foram trocados, e foi feita uma pintura específica no fundo, mas as colunas estão lá para quem quiser ver, chegar lá nas festas que ele trabalha, vai poder ver isso aí pessoalmente. Então vamos lá. Então esse é só um exemplo que eu coloquei. O que é um ponto que eu vou mostrar aqui? Até a década de 1920 não existia nenhuma estrada de ligação nesse período. Então em 1923 o governo do estado criou essa estrada que nós estamos vendo aqui, que nesse momento já está asfaltada, mas o objetivo dela era ligar Rio Claro à estrada que depois se transformou na Via Anhanguera, que seria São Paulo e Ribeirão Preto. Então, o governo do estado decidiu na década de 20 abrir essa estrada, chamada Cascalho-Rio Claro, e a abertura dessa estrada foi elogiada pela população, através de uma publicação na imprensa da época, de todos os representativos da cidade, o diretor da escola, que se chamava Tito Livio Ferreira, o próprio padre Luiz Stefanello. Então, todo mundo se manifestou na imprensa agradecendo ao governo do estado. Então, essa estrada ela ficou de terra até a década de 70. Então, quem estava pela Anhanguera, mesmo que a Anhanguera já tivesse quase duplicada, a hora que pegasse o acesso para chegar nessa estrada, ela era de terra. Ela só foi asfaltada no final da década de 70, até 82, 83, a pavimentação dela estava completa. Então, essa foto eu coloco como uma representação das casas antigas que estão até lá hoje, representativo do que foi o Cascalho dessa época, e essa estrada, que chama Rodovia Constante Peruque, mas ela é definida no mapa do DR como Cascalho-Rio Claro, que teve o objetivo de ligar Rio Claro, quer dizer, Rio Claro queria ligação, ele não estava se importando por onde ia passar. Ele criou essa ligação para que o município de Rio Claro, por uma questão política, conseguisse um acesso à rodovia Anhanguera, que seria a estrada São Paulo-Ribeirão Preto, que era uma forma moderna de se acessar a capital, mas ainda nessa época de terra. O asfaltamento só foi feito a partir da década de 40. Então vamos lá. Aqui depois, na verdade, antes disso, o que a gente vê? Essa lei é uma lei de 2013, em que foi feito um convênio da Prefeitura de Cordeirópolis, na administração do prefeito Amarido Antônio Zorzo, para instalação de uma agência de correios, de um posto de correio. Então, é o que a gente vê que durante um tempo, na década de 50 ou 60, existia um posto de correio em Cascalho, mas com a reestruturação dos Correios na década de 70, ele foi extinto e o bairro ficou durante muitos anos sem a possibilidade de receber encomendas, encaminhar encomendas no próprio bairro e ter um CEP agora, recentemente, baseado nisso. Então a gente destaca essa lei de 2013, onde permitiu a criação desse posto dos Correios, da Agência dos Correios Comunitária do bairro do Cascalho. Quem passar por lá também vai ter acesso e vai verificar onde ela se encontra atualmente. Então, mas como eu falei, vamos pensar no que eu estava dizendo. Você tem essa igreja desse jeito, você tem a estrada que estava ligando a Anhanguera de terra, aí na década de 40, ao mesmo tempo em que asfaltaram a Anhanguera e colocaram ela seguindo em direção ao interior asfaltada, foi melhorada a estrutura de educação nas escolas de lá por uma ação da Prefeitura de Cordeirópolis, porque a Prefeitura de Limeira tinha dado pouco interesse. Nesse momento, como eu falei, continuava o abastecimento de água da represa do Cascalho para Limeira e para Cordeirópolis. Então foram poucas coisas que aconteceram nesse período que modificasse a realidade. Você teve um momento em que o asfalto passou, melhorou ali a entrada, melhorou o acesso dos moradores para Anhanguera e para São Paulo e para Cordeiro, para Rio Claro e tal. E praticamente só até depois da década de 90 ou 2000 que vai ter alguma coisa de novo. Tipo, você tem em 2005 a criação de um posto de saúde, colocado inicialmente ali às margens da estrada, que depois foi transportado para o local onde está atualmente há mais ou menos 10 anos, na administração desse mesmo prefeito. E é uma das últimas melhorias feitas aí nessa comunidade, que atualmente, como eu falei, tem essa ligação em asfalto com a Anhanguera, essa ligação para Rio Claro, com Cordeiro.
e tem há muitos anos, há mais de 30 anos, se preocupado em recuperar a memória, lembrando dos antepassados, lembrando de tudo aquilo que aconteceu, lembrando do trabalho do padre Stefanello, que veio através da ordem criada pelo São João Batista Scalabrini. Então é esse que a gente quer falar nesse momento. Cascalho como comunidade autônoma, não ligada a nenhuma autoridade estadual, ela está há mais de 130 anos emancipada do governo do Estado. Mas ela tem existência, como a gente mostrou aí, como comunidade composta de lotes menores, maiores, de uma pequena área urbana, chamados lotes urbanos, há mais de 140 anos. E é isso que a gente quer registrar nesse momento e que espero que todas as pessoas que forem lá consigam entender a importância e tudo que tem vinculado ao cascalho. Vamos ver o que tem mais aí. Então, esse é um ponto importante que a gente destacou. Em algum momento houve preocupação, quer dizer, em algum momento foi criado um dispositivo que chama gemeládio. Então, cidades de algum país, eles se conectam culturalmente através de um acordo com cidades da Europa ou dos Estados Unidos que têm alguma ligação. Por exemplo, Nova Odessa, esse é o mais interessante. Ela é Nova Odessa porque quem criou o núcleo de Nova Odessa, que foi como se fosse desenhado como bairro do Cascalho, eles achavam que eles iam vir da cidade de Odessa, na Rússia. Então, essa Nova Odessa recentemente entrou em contato com a cidade de Odessa, na Rússia, na Ucrânia, não me lembro, é Odessa. E eles estão com esse acordo cultural de cooperação visando entender todo esse trajeto, essa memória, tudo que foi feito em função disso. No caso de Cascalho, foi descoberto que as pessoas, ou os primeiros habitantes, a maioria deles que se instalaram aqui no Cascalho a partir do século XIX, vieram de uma cidade italiana chamada Godega de Sant'Urbano, na província de Treviso, na região do Vêneto, então na área do norte da Itália. Então, durante muitos anos foi-se entrando em acordo para a criação desse gemeládio, dessa geminação que eles falam, com os representantes da cidade italiana vindo para cá e os representantes daqui indo para lá e fazendo eventos entre os dois, comunicações através da internet, eventos culturais. Então, digamos, é o momento em que todo aquele passado que foi construído pelos antigos, pelos imigrantes, pelos seus filhos, seus netos, essa terceira geração, ela conseguiu privilegiar essa parte cultural, fazendo com que as pessoas da Itália entendessem que aqui no Brasil, aqui na América, aqui do outro lado do mundo, existem pessoas ligadas por esses pontos em comum. Então, é o que eu destaco nesse slide, é justamente isso. É a lei feita em 2020 entre a Prefeitura de Coreirópolis e a administração municipal lá da cidade de Godega de Sant'Urbano. Foi de onde saiu as pessoas de lá. Quem for ao Cascalho vai ver um quadro, uma representação pintada lá no salão de festas, lá no salão paroquial, da estação desse lugar chamado Godega de Sant'Urbano, de onde saíram os imigrantes que vieram depois para Cascalho. Então é um ponto importante, uma medida que foi feita no início dessa década de 2020 e que está em vigor até hoje para valorizar essa ligação do Cascalho como uma área de colonização da imigração italiana e o local de onde eles vieram. Vamos ver o que tem mais. Então é isso, quer dizer, o que a gente foi falar hoje justamente é um destaquinho um pouco maior sobre o bairro do Cascalho. É um local, como disse, o núcleo colonial, que é a estrutura que foi feita lá, ela existe em muitas cidades. Existe em Nova Odessa, existe em Nova Veneza, existe até em Barão de Antonina, uma cidade longe aí que foi feita em 1930. Então, qual era o princípio do núcleo colonial? Como atrair imigrantes? Vamos atrair imigrantes com lotes. Esses lotes eram pagos. E a partir do momento que ele pagava esses lotes, a propriedade era dele, ele podia vender, trocar, parcelar. Então ele não ficava abandonado. Ele tinha um local
para morar, para criar sua família, para tirar seu sustento, plantar, comercializar. Então essa é a importância do cascalho. Foi o segundo núcleo implantado pelo governo da província em 1886, 84, 85. Próximo dele foi feito o chamado núcleo de Canas, que é uma cidade que fica no Vale do Paraíba, também de pequena população, mas é contemporâneo do cascalho e é mais ou menos o desenho e a estrutura do estabelecimento para atrair os imigrantes com a perspectiva de comprar terra. Então é isso. Nesse momento é esse assunto que a gente vai falar. Na próxima oportunidade a gente vai abordar outro tema dentro dos 140 anos de Coreirópolis. Até mais.